É impressionante a tolice bolsonarista. É começar por Bolsonaro, que começou a falar no jantar do PL que ele era imorrível, tentando emular o discurso do Lula de 2018, falando que ele é uma ideia. E a gente viu que de fato o bolsonarismo virou uma ideia, com a bobagem do Wallace, o jogador de vôlei, fazendo aquela que nós podemos chamar de brincadeira de muito mau gosto com relação ao Lula. Só que o que essas pessoas não perceberam é que o bolsonarismo já chutou Bolsonaro e agora a onda é Michele. Na sua opinião, o que você achou da atitude do Wallace do vôlei? Coloca aqui no comentário. E você acha que o Bolsonaro já foi chutado pra fora? O bolsonarismo virou essa ideia mesmo? Deixa o seu like se você quer que Bolsonaro, Wallace sejam punidos e, claro, se inscreva no canal. Essa fala do Bolsonaro, que gerou uma certa repercussão, ocorreu no jantar do PL. O PL lançou o Rogério Marinho para ser candidato à presidência do Senado e eles estão lá alardeando, propagando que ele tem chance de ganhar do Rodrigo Pacheco. Ele não tem nenhuma chance de ganhar do Rodrigo Pacheco. Eles só querem fazer pressão para marcar posição e impressionar o STF. Você sabe disso, já falei tudo, todas as especulações, link aqui no card. E lá pelas tantas do jantar do PL, que teve a presença da Michele, nós falamos que ela deveria voltar para o Brasil se ela quisesse mesmo ter pretensões políticas, e ela está participando naquele momento que é um momento pivotal para o governo Lula. A votação na mesa diretora da Câmara dos Deputados e do Senado com a votação para a presidência das duas casas. Falamos que Michele ia fazer isso e ela de fato fez. Porque nós somos incríveis e eu tenho vocês que ficam me atentando. E lá me dando atenção, né? E lá pelas tantas do jantar, o Bolsonaro fez uma inserção via videoconferência, uma chamada muito ruim, segundo a imprensa, e ele falou que ele era imorrível. Ainda bem que ele não falou que ele era imbrochável, né? Porque seria mais uma mentira do Bolsonaro, né, pessoal? Cá entre nós, ele não falou essa asneira. Mas ele quis dizer que ele era imorrível porque o bolsonarismo, na verdade, ele virou uma ideia. Bolsonaro virou uma ideia. Sim, virou uma ideia completamente tonta. Mas o que ele está fazendo aí parece que ele está preconizando a prisão dele, emulando o discurso que o Lula fez antes de ser preso. Porque o Lula também falou que ele tinha virado uma ideia no discurso dele, né? Foi um discurso muito famoso que ele fez ali na frente do sindicato, tinha muita gente, e ele falou que poderiam derrubar uma, duas flores, mas não queriam impedir a chegada da primavera. Foi um discurso que depois foi utilizado na campanha de 2018, antes do Lula ser impugnado e ter lançado o Fernando Haddad. Foi um discurso muito forte. O Lula quis passar a ideia de que ele é de fato uma ideia, que não adiantaria prendê-lo, porque a ideia do Lula, da redenção, a ideia do combate à pobreza, à desigualdade, chegaria ao poder e invariavelmente não poderia ser parada por quem quer que fosse. E de fato, o Lula, anos depois, conseguiu derrotar Bolsonaro, derrotar os seus algozes e se tornou novamente presidente da República em 2022 e até o momento faz um bom governo, apesar de pouco tempo. Você tem gostado do governo Lula? Coloque aqui nos comentários. Só que o Bolsonaro tem um grave problema, como outros que querem comparar as duas prisões, a prisão do Lula no passado e a prisão do Bolsonaro no futuro. O Bolsonaro ele até pode achar que ele vai virar uma ideia, que o bolsonarismo é uma ideia, coisa do tipo. Só que ele erra, porque a prisão do Lula é muito, mas muito diferente da prisão do Bolsonaro. Porque é uma comparação incabível, é como você comparar uma pera com um torresmo. Os dois são alimentos, mas são completamente diferentes. A prisão de Lula foi uma prisão que o STF considerou injusta. E o próprio Sérgio Moro colocou também essa argumentação que a prisão foi injusta depois que ele se converteu ao bolsonarismo, foi para o governo Bolsonaro, saiu e voltou de novo no final. Né? Então o Moro corroborou com essa ideia. Só que diferente, e o Lula fez um bom governo, diferentemente do Bolsonaro, que fez um péssimo governo, levou o país para vala, está sendo acusado de crimes bárbaros, como você bem sabe, link aqui no card, o cerco contra ele está se fechando, e também a prisão do Bolsonaro tem provas escancaradas, ele vai ser punido justamente, não vai haver injustiça nessa prisão do Bolsonaro, por isso que é um erro de interpretação do Bolsonaro. Mas de fato, essa ideia do bolsonarismo, ela existe. De fato, o Bolsonaro conseguiu transformar o bolsonarismo em uma ideia, porque é um movimento, isso tem que ficar claro, é um movimento religioso, pessoal. O bolsonarismo
Ele surge lá na ditadura militar, no final, né, da ditadura militar, início do processo de redemocratização, aquelas pessoas ressentidas, aquelas pessoas que não conseguiram prosperar depois de um certo tempo, começaram a carregar esse ressentimento que descambou para um movimento chamado malufismo, com o Maluf. O Maluf tem aproximadamente, tinha no caso, né, porque ele não disputa mais nada, 20, 25% de votos, sempre foi um deputado bem votado, assim como o Bolsonaro, teve lá os seus altos e baixos, mas os votantes do Bolsonaro, os apoiadores do Bolsonaro, são dissidentes do malufismo. São crias do malufismo. E depois o malufismo virou o bolsonarismo, que durante o governo Bolsonaro acabou passando por um momento e adotando elementos religiosos, neopentecostais, e agora é um movimento religioso, é uma ideia religiosa, político-religiosa. A gente sabe disso. Por quê? Tem dogmas próprios, tem a interpretação própria das escrituras e da Bíblia e também tem o seu centro, a sua igreja própria, que é a Igreja Batista da Lagoinha. E é tão propagada essa ideia do bolsonarismo que a gente viu o jogador de vôlei, o Wallace, falando uma extrema bobagem com relação ao Lula. Né? Eu tenho que tomar muito cuidado. Deixa eu fazer aqui uma pausa, aqui, um parêntese, porque isso é importante. Eu tenho que tomar cuidado com o que foi falado pelo Wallace, tá? Porque esse tipo de discurso, no momento que a plataforma aqui ela vive, é um discurso muito perigoso, né? Porque coloca em risco a vida do Lula. Então tem que tomar muito cuidado com as palavras que eu vou usar aqui, porque vocês sabem tudo que acontece aqui na plataforma, o alcance dos vídeos, então nós não queremos perder o alcance do vídeo por conta de uma tolice feita por um bolsonarista. Mas basicamente o Wallace ele pegou uma pistola, né? E acabou falando o seguinte, olha, devo usá-la contra o Lula? Sim ou não? Fez uma enquete numa rede social. Podemos dizer, para dizer o mínimo, que foi uma brincadeira de mau gosto, né? Uma grande tolice do Wallace, porque primeiro o governo Lula fomentou muito o esporte no Brasil. E se ele virou jogador de vôlei e conseguiu disputar os títulos que ele disputou, foi com o patrocínio do Banco do Brasil e de todo o estímulo que houve durante o governo Lula também para o desenvolvimento do desporto nacional. E aí ele vendo que poderia ser amplamente punido, voltou atrás, pediu desculpa. Não, fui mal compreendido, foi uma brincadeira. Só que aí o que acontece? A AGU, que é a Advocacia Geral da União, vai abrir um processo contra ele. E também o COB, que é o Comitê Olímpico Brasileiro, abriu um processo disciplinar contra ele. Ele foi afastado do clube. Tem que fazer isso mesmo. Porque essas ideias bolsonaristas são perigosas e levam a esse tipo de comportamento, incitando essas ações que não são ações civilizadas e muito menos ações permitidas pela nossa sociedade, certo? Só que a questão envolvendo o Wallace e também o Bolsonaro é que por mais que o bolsonarismo tenha evoluído, o Bolsonaro ache que ele tenha espaço nesse movimento, ele não tem, porque ele já foi escanteado. No jantar do PL, quem estava lá era a Michelle. Ela que é, na verdade, a ideia que anda do bolsonarismo. Ela é representante corporal do bolsonarismo e não mais Bolsonaro. Então por mais que ele queira falar que ele é um imorrível, ele já era. Porque ele foi completamente destruído pela Michelle. E agora Michelle só está se saboreando com a carcaça do Bolsonaro. É isso e nada mais, porque a Michelle já destruiu o Bolsonaro, como você bem sabe, link tem vídeo aqui no card. Vamos falar mais sobre essa destruição da Michelle, como ela já iniciou esse processo do Bolsonaro, mas acabou, porque quem estava lá no jantar do PL em loco, puxando votos para o Rogério Marinho, não era Bolsonaro, mas sim Michelle. Bolsonaro já acabou, só falta ele entender isso, mas ele não vai entender, obviamente porque Bolsonaro não entende nada.